Olá meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH neste 7 de setembro, feriado prolongado, Dia da Independência do Brasil, e é sobre isso que nós iremos conversar, além de falar um pouquinho a respeito de alguns termos importantes como pátria, patriotismo, que são termos que estão muito na moda desde a campanha de 2018, termos esses resgatados pelo presidente da República do Brasil. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois bem, nesse 7 de setembro, eu queria lembrar a vocês que o nosso presidente da República andou na semana passada dizendo que iria pedir aos comerciantes brasileiros que não aumentassem o preço dos seus produtos para não repercutir em aumento da inflação. Quero crer que mais uma vez o Bolsonaro tenta atrair para si os holofotes da mídia e tenta se vincular à questão do auxílio emergencial como uma bandeira do seu segundo ano de governo. Ele foi perguntado por um admirador, por um seguidor, e dessa resposta, dizendo que pelo fato do governo ter colocado o auxílio emergencial na mão da população e o dinheiro estar circulando na economia, isso iria repercutir no aumento do consumo e, consequentemente, iria acarretar em aumento inflacionário. E ele iria pedir que os comerciantes, em nome do patriotismo, não aumentassem o preço dos produtos, né? Vê só o que foi que o nosso presidente da República falou. Veio o dinheiro do auxílio emergencial, veio. O pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem. A inflação subiu, Tá? Nós estamos conversando, o produto da cesta básica aí, não estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo dos grandes donos do supermercado para manter o preço, uma menor margem de lucro. Pois é, e naturalmente que a essa altura é importante que a gente relembre o conceito do que é pátria e do que é patriotismo. Embora os estudiosos na área digam que é muito difícil definir o que é pátria, porque é um conceito relativamente abstrato, mas em linhas gerais a gente poderia definir pátria como sendo o país onde a pessoa nasce, o país ao qual ela pertence, possui vínculos familiares. Na verdade, nem um país, seria o local onde ela nasce, o local onde ela tem vínculos afetivos, familiares, enfim. E patriotismo seria um sentimento de defesa da pátria, um sentimento de amor à pátria. Acontece que a noção de patriotismo, ela pode ser diferente. Existem estudos que demonstram que a percepção de patriotismo, a noção de patriotismo, por exemplo, que o civil tem, não é a mesma noção que o militar possui. E eu quero relembrar a vocês o patriotismo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Dá só uma olhada na noção de patriotismo que o nosso presidente da República tem, de amor ao Brasil que o nosso presidente da República possui e que já demonstrava lá nas eleições de 2018. A bandeira americana. Pois é, e a gente percebe claramente nessa demonstração de amor à pátria que o nosso presidente da República, já na campanha de 2018, demonstrava uma noção completamente enviesada do que vem a ser pátria e patriotismo, pelo menos enviesada para a percepção nossa civil. Bom, e eu quero recomendar para vocês a essa altura, eu estou inclusive colocando o link com esse arquivo na íntegra para que vocês possam dar uma lida aqui na descrição desse vídeo, desse artigo sobre o patriotismo castrense, publicado em 2019 na revista Perseu e de autoria do professor e amigo Manuel Domingos Neto. Ou seja, o professor Manuel Domingos Neto consegue, nesse artigo, demonstrar claramente que a percepção do que vem a ser pátria e patriotismo para os civis e para os militares tem uma diferença. E até, de certa forma, é uma ingenuidade nossa civil querer achar que a noção de pátria e patriotismo do militar é a mesma noção que nós possuímos. Isso fica claro e demonstrado nessa atitude do presidente Jair Bolsonaro bater continência para a bandeira e para o hino norte-americano. Nesse artigo, o professor Manuel Domingos Neto diz que quando uma nação
tecnologicamente é submissa a uma outra nação, inclusive do ponto de vista bélico, que é o caso do Brasil em relação aos Estados Unidos, essa submissão tecnológica tende também a se refletir numa submissão política. E seria muito interessante que todos vocês pudessem dar uma lida nesse artigo com bastante calma, com bastante atenção. Ele é muito esclarecedor de vários aspectos da percepção do que vem a ser patriotismo. E nesse artigo, o professor Manuel Domingos Neto também chama a atenção para a militarização dos serviços públicos, ou seja, quando um governo que tem proximidade com os militares começa a nomear para cargos de gestão pública diversos militares, quais são os desdobramentos que isso possa vir a ter. Pois bem, eu queria chamar a atenção também para uma matéria que eu estou colocando o link na descrição aqui, sobre a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Apenas para dar um exemplo da utilização dos militares, do desvio de finalidade, que é você tirar o militar da caserna e colocar o militar para exercer cargos de gestão pública. E aí evidencia-se o patriotismo castrense nessas ações. Veja bem, a Apex ela tem cerca de 10 generais e almirantes no alto comando dessa agência que promove as exportações no Brasil. Ou seja, a exemplo da Apex, vários ministérios foram militarizados. Mas a Apex talvez seja o exemplo mais emblemático da percepção do que é patriotismo para essa turma, que é o seguinte: esses 10 generais e almirantes possuem super salários. Chegam a ganhar R$84 mil por mês. Eu vou repetir. Em algumas situações, há generais na Apex que conseguem, ao final de um mês, abocanhar R$84 mil. Veja só que noção de patriotismo essa turma tem. Ou seja, são militares que já estão aposentados, reformados e acumulam, junto com as suas aposentadorias, altos salários de gestão em órgãos do governo. Então, isso vai fazendo com que a gente crie uma percepção de que o patriotismo castrense é um patriotismo que visa atender os interesses de uma cúpula de militares que está se refestelando nos cargos do governo federal, ampliando bastante o seu soldo. Há casos de militares que ganham 170% a mais que o salário do próprio presidente da República. E como que eles conseguem driblar esse teto? Eles são colocados em instituições públicas de direito privado. E aí o teto não atinge esses militares, que passam a ganhar super salários, mega salários em relação ao grosso da população brasileira. Então, nesse dia 7 de setembro, faça essa reflexão. Tire um tempinho para depois desse vídeo ler o artigo do professor Manuel Domingos Neto sobre o patriotismo castrense, ou seja, o patriotismo dos militares, a noção de patriotismo que os militares brasileiros têm, e dar uma lida também nessa matéria sobre os super salários da Apex. Tenho certeza que você vai mudar um pouquinho a noção do que vem a ser patriotismo e do que essa turma prega ser patriotismo da boca para fora e do que eles fazem em relação ao patriotismo nos bastidores. Ou seja, é uma noção completamente enviesada que tenho certeza boa parte da população brasileira que apoia essa turma não tem essa noção ainda plenamente esclarecida. E esse vídeo, com esses textos que eu estou colocando aqui no anexo, tem exatamente a função de despertar a curiosidade de todos para essa percepção distorcida de patriotismo dessa turma de militares que está no poder e aquilo que eles cobram da população em relação ao amor à pátria. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, um forte abraço, bom feriado e até a próxima.